Olá, muito obrigado por nos receber aí em sua casa. Temos a alegria hoje de apresentar o Núcleo de Comunhão Pastoral a você. Estamos muito felizes e animados com esta programação em poder compartilhar da boa mão de Deus, das coisas que Deus tem feito em nossas vidas, como Ele tem escrito a sua história aqui na cidade de Curitiba com o Núcleo de Comunhão Pastoral. No programa de hoje, gostaríamos de apresentar a você essas nossas atividades. Em primeira instância, vamos ter um tempo de entrevista com os pastores que fazem parte da diretoria do Núcleo. Vamos conversar um pouquinho sobre as nossas dinâmicas e sobre o que tem acontecido conosco. Depois, gostaríamos de compartilhar uma palavra de fé que certamente vai abençoar a sua vida, a sua família, vai lhe fortalecer nos caminhos de Deus para com a sua vida. E no final, gostaria de ter um tempo para orar por você e abençoar a sua vida. Certamente você será muito abençoado ao estar conosco nesse tempo durante essa programação. Deus abençoe. Olá, seja bem-vindo ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Eu estou aqui com os meus amigos pastores do Núcleo de Comunhão Pastoral, da diretoria. Nós queremos apresentar para você um pouquinho do que é o Núcleo de Comunhão Pastoral de Curitiba. Pio, como começaram as atividades do Núcleo de Comunhão Pastoral de Curitiba? Na verdade, o núcleo ele tem dois momentos. O núcleo já funcionou há alguns anos atrás e caminhamos por um tempo e depois ele parou, ele foi desativado e há exatamente 10 anos atrás nós retomamos as reuniões do núcleo. Nós retomamos e no princípio era um grupinho, a primeira reunião na verdade, tivemos 7 pastores, 7 líderes de Curitiba que estavam reunidos para orar pela cidade, orar pelas igrejas, para buscar o favor de Deus. E já na segunda, terceira reunião, o número foi crescendo para 10 pastores, 12 pastores, e aí o grupo foi crescendo e o núcleo de comunhão pastoral foi tomando um corpo de maior relevância, de maior importância, para assumir de fato o seu papel, a sua função para a qual ele fora criado na cidade de Curitiba, para que estivéssemos juntos ao menos uma vez por mês, né? Nós denominamos de o café do núcleo, para ter esse tempo gostoso de comunhão, de oração, de importar-se uns com os outros. Então, o núcleo, esta segunda fase, começou exatamente 10 anos atrás. Tivemos na primeira etapa como presidente do núcleo o pastor Wesley, né? Wesley presidiu o núcleo por 7 anos. No segundo momento, o pastor Flávio, né? Que está hoje moderando, que está aqui hoje coordenando as nossas entrevistas. E agora, nesse último momento do núcleo, quem está presidindo é o pastor Arno Heinrichs, que é o nosso presidente que está à frente desse projeto agora na cidade de Curitiba. Pio, ainda com você, me diga uma coisa, todas as igrejas de Curitiba podem fazer parte do núcleo ou fazem parte? Quais são as igrejas que fazem parte do núcleo de comunhão de Curitiba? Na verdade, quando nós já denominamos de núcleo de comunhão pastoral, nós não colocamos limites, não colocamos barreiras, não é uma proposta que excludente. Pelo contrário, é uma proposta includente. Então nós queremos que todos os pastores, todas as igrejas, todos os líderes eclesiásticos estejam conosco nesse tempo gostoso de comunhão. O próprio nome diz, né? Núcleo de Comunhão dos Pastores de Curitiba. Então essa é a proposta. Então todos os pastores, né? Eu tenho certeza que nós vamos continuar conversando e alguns aqui vão fazer um apelo mais veemente dizendo: você que ainda não faz parte do núcleo, por favor, venha para o próximo café, integre-se no núcleo, vamos ter esse tempo maravilhoso de comunhão com os pastores da cidade de Curitiba. Queria começar um pouquinho com o pastor Wesley. O pastor Wesley foi o segundo presidente do núcleo, né? Na segunda gestão. Fale um pouquinho como é que foi isso e eu queria saber como são as reuniões do núcleo, como funcionam as reuniões do núcleo. No segundo momento, eu assumi a presidência, né? Não era nem presidente, porque era algo assim muito informal e depois que toma um corpo, nós temos que formar uma diretoria, que é essa que estamos aqui, mas era muito assim informal, para que nós tivéssemos comunhão, para que pedíssemos a Deus o favor de Deus sobre a cidade de Curitiba, sobre as diversas áreas de atuação da igreja. A igreja realmente é relevante na cidade. A igreja de Curitiba, não digo uma igreja local tão somente. A igreja local é relevante, mas quando nós andamos juntos, a nossa área de atuação é muito maior. Então,
era para termos comunhão, para participarmos, sabe, uns com os outros, trocarmos experiências. Então, essa atividade acontece sempre uma vez por mês. Nós temos sempre na última sexta-feira de cada mês, um gostoso café da manhã com os pastores, onde podemos estar juntos e compartilhar dessas experiências e ainda pedir o favor de Deus sobre as autoridades constituídas, eleitas. E essa atividade é muito gostoso porque essa troca de experiência mostra que nós podemos andar juntos para abençoar as pessoas da cidade. Nós não estamos tão preocupados em si com algumas coisas, mas com as pessoas da cidade, para que elas encontrem realmente aquilo que nós encontramos, uma paz que Deus pode nos dar através de Jesus. É interessante, Flávio, essa colocação do pastor Wesley, porque às vezes você que está nos assistindo agora pensa, bom, o núcleo de pastores é para os pastores bater papo, conversar, é um clubinho fechado. Não, na verdade não. Nós nos reunimos para poder abençoar, como o pastor Wesley disse, a população de Curitiba. Né? Nós nos reunimos para abençoar a cidade de Curitiba, desde as autoridades até a pessoa mais simples, aquela que mora lá na periferia da cidade. Nós queremos colocar cada pessoa diante de Deus em oração para que Deus possa alcançar, para que essa pessoa tenha uma vida vitoriosa, abundante, feliz, alegre. Então nós, pastores, pastoreamos a cidade de Curitiba e nos importamos com cada morador, com cada habitante da nossa cidade. E, pastor Hans, eu queria te fazer uma pergunta também sobre o núcleo de comunhão. Quais são os benefícios dessas reuniões? Como o pastor vê, assim, quais são os benefícios dos pastores participarem dessa reunião? Nós estamos falando já de unidade, estamos falando de ter um tempo de comunhão, mas existem outros benefícios? E uma das coisas que tem nos ajudado é nos fortalecermos uns aos outros. Buscar esse relacionamento, poder trocar ideias, poder compartilhar, poder pedir ajuda, poder saber que alguém está orando por nós e juntos nós sempre fazemos isso no café. Além da informalidade, além de batermos um papo, nós também temos aquele momento onde nós oramos uns pelos outros, onde podemos compartilhar, às vezes, alguma dificuldade, onde podemos expor, às vezes, alguma ideia, onde podemos trocar ideia, e isso tem nos ajudado bastante. Que nós temos que ser a unidade, e quando nós formos independente das nossas diferenças, muitas vezes denominacionais, às vezes a nossa maneira de olhar o culto, eu tenho a minha forma, o Pio tem a dele, o Arno tem a sua forma, mas essas diferenças, elas não devem ser de forma alguma motivo de não nos encontrarmos, de não nos fortalecermos uns aos outros. Muito pelo contrário, nós aprendemos com isso e nós formamos uma unidade, e quando nós formarmos uma unidade, o mundo vai crer. E é isso que nós queremos. Quando o pastor Hans fala que às vezes nós temos umas pequenas diferenças, estilos de liturgia, né, alguma interpretação e tal, tudo isso empalidece, perde a importância, né? Quando a gente se une, a gente se reúne. É tão legal, tão gostoso estar juntos. E você que nos vê agora através desse programa, nos vê através da televisão, você deve estar pensando, mas pastores das mais variadas igrejas, denominações, perfis ministeriais, então caminham juntos? Exatamente, nós caminhamos juntos. Nós estamos juntos, nós nos importamos uns com os outros, trocamos experiências, não importa se é da Assembleia de Deus, do Batista Quadrangular, se é uma igreja pós-denominacional, se é a igreja menonita, nós estamos juntos. Esse é o propósito, de fortalecer um ao outro para que você, né, possa ser abençoado, para que você, cidadão da cidade, seja completamente tocado pelo poder de Deus, visitado pela graça de Deus, abençoado. Nós não queremos outra coisa a não ser o seu bem, a sua felicidade, a sua paz e a sua alegria. Eu quero só um gancho aí com o pastor Pio. Quando nós olhamos o que cada igreja, cada pastor tem de bom, para nós foi um aprendizado também. Porque nós muitas vezes estamos tão acostumados a olhar outras igrejas e ver os defeitos, e muitas vezes criticar e muitas vezes apontar o dedo. E essa foi uma das coisas que, creio eu, caiu bastante entre nós pastores, e ao invés de olhar as falhas do outro, nós estamos olhando o que o outro tem de bom, que eu posso aproveitar em meu benefício. Uma das atividades que nós tivemos esse ano foi sentar à mesa e cada integrante, cada participante do café poder falar um pouco do seu ministério, do que está acontecendo, e foi uma experiência tremenda poder sentar com cada uma das pessoas, cada um dos líderes,
e cada um pôde falar brevemente sobre o seu ministério, que está dando certo, como Deus tem abençoado, qual a ênfase ministerial. E isso gerou um processo de frutificação mútua. Sim, uma riqueza imensa, né? Esses dias nós também trouxemos os ministérios da evangelização da cidade de Curitiba, pedimos para que eles apresentassem os seus trabalhos e pudemos orar por eles, abençoá-los. Isso foi muito significativo também na questão de unidade, de trabalharmos juntos, a igreja local, os ministérios de evangelização, assim, nos frutificando uns aos outros. Foi uma experiência muito significativa e fortalecedora. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho eu vou voltar falando da atuação do Núcleo de Comunhão Pastoral na cidade de Curitiba. Por enquanto você vai ver algumas imagens do nosso café, daqui a pouquinho a gente volta. O núcleo de comunhão pastoral, para mim, é uma ferramenta, é um instrumento de Deus para gerar unidade, é trazer o amor de Deus para a cidade. Assim eu vejo o núcleo de comunhão pastoral. Eu participo do núcleo de comunhão pastoral fazem quase 6 anos. Isso para a nossa igreja tem trazido benefícios tremendos, por princípios. Um dos primeiros princípios é estarmos debaixo da cobertura da liderança de Curitiba. Nós te convidamos, venha fazer parte do Núcleo de Comunhão Pastoral. É o lugar ideal para desenvolvermos a nossa comunhão, a nossa unidade e alcançarmos juntos Curitiba para o Senhor Jesus Cristo. E com certeza tem sido muito bom para o meu ministério, tem sido muito bom essa unidade dos pastores. Eu tenho visto a mão de Deus soberana sobre cada vida que eu tenho conhecido, cada pastor, cada líder. Temos compartilhado as bênçãos do Senhor, temos compartilhado as nossas dificuldades e temos crescido graças a essa unidade, graças aos líderes idealizadores desse núcleo pastoral. Entendo que o núcleo de comunhão pastoral tem exatamente esse propósito: promover a unidade no corpo de Cristo, nas igrejas. O núcleo de comunhão pastoral, ele funciona também como um porto seguro para os pastores. A vida oferece tantos desafios às igrejas e aqui os pastores podem se reunir, compartilhar. E alguém já disse certa vez que de que vale uma grande vitória se você não tem com quem compartilhar? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. This is the transition for the church in Brazil. Esta é a transição para a igreja no Brasil. To equip and to empower the people. De equipar e empoderar o povo. The leaders who will prosper in the future will be those who will equip and empower the people to move in the kingdom of God. Os líderes que vão prosperar no futuro são aqueles que vão empoderar, capacitar os seus liderados a promover o reino de Deus. Estamos de volta com o nosso bate-papo pastoral aqui com nossos amigos pastores, e eu queria direcionar uma pergunta para o nosso presidente, Pastor Arno. Pastor Arno, qual a forma de atuação do Núcleo de Comunhão Pastoral na cidade de Curitiba? Bom, o Núcleo Pastoral, além de promover a comunhão entre os pastores e os seus integrantes, fortalecer a nossa vida conjunta, o nosso ministério na cidade de Curitiba, entendemos que somos uma só igreja com as suas várias expressões locais. Nós temos o intuito de fortalecer cada um dos ministérios e temos um treinamento específico para a liderança que nós também oferecemos anualmente para os pastores e suas lideranças, para que eles sejam fortalecidos nas suas capacitações de liderança. Um evento anual que acontece, que nos fortalece a todos, é o evento da Marcha para Jesus, que sempre acontece no 3º sábado do mês de maio, e é um evento que impacta a cidade de Curitiba, porque passeamos pela cidade, cantamos, celebramos, dançamos nas ruas, nos ajoelhamos, nos humilhamos na presença de Deus, orando pelo favor da cidade. É um momento muito significativo, de muito impacto em toda a cidade e sobre os céus da nossa cidade. Temos eventos que nós procuramos uma vez ao ano fazer, temos o retiro de pastores, também com o intuito de fortalecer a comunhão, mas de capacitação, de oração, de incentivo,
para que cada pastor possa desenvolver bem o seu ministério. Nós temos um desafio de trabalhar junto com o Conselho dos Ministros Evangélicos do Paraná, a COMEP. Trabalhamos juntos com a Sociedade Bíblica do Brasil. Esse ano nós tivemos um café em conjunto celebrando o aniversário da Sociedade Bíblica e também festejamos o Dia do Pastor em conjunto. Estamos preparando para o final do ano, o Dia da Bíblia, e junto com as igrejas queremos fazer também um evento na cidade de Curitiba para marcarmos a nossa presença. Glaucio, você poderia comentar um pouquinho do que é a Marcha para Jesus hoje na cidade de Curitiba? Hoje a marcha ela é um ícone, né? Algo assim forte, porque cada vez mais nós temos visto a unidade, a união dos pastores. Alguns anos atrás, a Marcha para Jesus ela mobilizava, mas pouca gente, poucas igrejas. Hoje a gente tem visto, né, que muitas igrejas têm vindo para somar grandes denominações, e isso tem fortalecido, né, e ajudado com que a cidade ela venha realmente propagar o Evangelho de Cristo. Então, eu creio que é algo forte que acontece na unidade, na comunhão, é a Marcha para Jesus. Pio, você tem participado também vários anos da Marcha para Jesus. Como que as autoridades têm visto a Marcha para Jesus em Curitiba? Na verdade, o Evangelho no Brasil tem ocupado um espaço, tem exercido influência em esferas que nunca antes na história do Brasil aconteceu. Quando o povo evangélico se mobiliza, os políticos, queiram ou não, eles olham e percebem que existe um número expressivo, existe uma massa, existe uma multidão de pessoas, e eles sabem que eles não podem ficar de fora, né, alienado ao que está acontecendo no meio evangélico. Então, isso acontece, grandes aberturas, né? Nós temos tido assim ótimo relacionamento, né, com os políticos, com o governo do estado, e isso tem abençoado bastante a igreja. E nós temos conseguido ter esse relacionamento, essa entrada no meio político muito favorável, né? Ao ponto de sentar, sugerir, conversar, opinar algumas coisas, colocar a nossa perspectiva da vida para o político, né? Que é uma perspectiva diferente, espiritual, cristã, né? Bíblica, né? Então tem sido muito importante isso. É verdade, nós temos conseguido grandes resultados também por causa dessa unidade dos pastores, dos conselhos. Também mandar um abraço para os nossos amigos do COMEP, da Aliança, da UNEB, né? Os outros conselhos que temos aqui em Curitiba, e trabalhando juntos nós temos avançado para grandes conquistas aqui na cidade. Eu queria fazer uma última pergunta para encerrar a nossa participação aqui para o apóstolo Glaucio. De que forma, apóstolo Glaucio, os pastores de Curitiba que estão nos assistindo agora podem fazer parte desse momento de comunhão, do Núcleo de Comunhão Pastoral de Curitiba? Bem, qualquer pastor de qualquer denominação que queira caminhar junto, né, tanto aqui de Curitiba como da região metropolitana, basta vir, começar a participar das nossas reuniões, e ele pode estar participando. A gente crê que a unidade é um projeto de Deus. Você pode entrar no site, né, e ver ali as datas das nossas reuniões, os cafés da manhã, e você pode vir participar, trazer seus obreiros, seus pastores, e isso será uma bênção, serão bem-vindos em nome do Núcleo. Nosso site está aparecendo para você aí na sua tela, mas eu me embanando um pouquinho com os Ws, eu queria pedir para o meu amigo Pio Carvalho dizer qual é o site do Núcleo de Comunhão Pastoral, por gentileza. É muito fácil você acessar www.nucleodecomunhãopastoral.com.br. É uma alegria ter o seu acesso no nosso site. E lá no site você pode se registrar para receber a newsletter. Muito obrigado, então, a vocês, né, pela disposição. E agora, fique com uma breve mensagem que vai abençoar muito a sua vida. É uma alegria muito grande estar falando com você através do programa do Núcleo de Comunhão Pastoral de Curitiba. Como você já viu a entrevista, esse tempo gostoso de conversa, de compartilhar, é um grupo que visa
a unidade dos pastores, das igrejas de Curitiba, respeitando as suas interpretações, as suas doutrinas, o seu perfil, o seu jeito, mas acima de tudo nós queremos, como pastores, vivemos em unidade, estarmos juntos, nos importando uns com os outros. Eu quero deixar uma breve meditação, uma breve palavra ao seu coração nesta hora. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, nós encontramos um texto muito interessante. Jesus, ele foi para uma região de Tiro e Sidom, o texto diz, e certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente oprimida, amarrada pelos poderes das trevas. Jesus não lhe respondeu palavra alguma, ele ficou em silêncio. E o texto sagrado diz que os próprios discípulos do Senhor Jesus, aproximando-se dele, disse: Senhor, despede essa mulher, pois ela vem atrás de nós, gritando. Respondeu ele: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: Não é bom, não é lícito, não é permitido pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, dos seus senhores. Então respondeu Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquele instante, aquela hora, a sua filha ficou sã, liberta, curada. Amados, como é maravilhoso entendermos o amor do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus, o quanto Ele se importa conosco. Esse texto está dentro de um contexto social que, às vezes, para mim, para você, não faz muito sentido. Naqueles dias, naquela época, naquela cultura, era impossível uma mulher se dirigir a um homem na rua. Era impossível. Não havia esse tipo de comunicação, esse tipo de aproximação. Agora você pode imaginar Jesus com seus discípulos, provavelmente um grupo de 70 homens, caminhando pelas ruas de uma cidade estrangeira, e uma mulher estrangeira simplesmente vem gritando atrás: Ei vocês, Senhor, me ajude, eu tenho uma necessidade, eu tenho uma dor, a minha filha está padecendo, aflita, sofrendo. Se nós pudéssemos contextualizar, talvez na prostituição, nas drogas, no álcool, ela está na depressão, na angústia, eu preciso de ajuda. Os discípulos ficaram constrangidos, a mulher vinha gritando atrás deles. Eles disseram: Senhor, Jesus, manda ela embora, despede essa mulher. É constrangedor, é um vexame caminharmos e ter uma mulher atrás de nós gritando. Então o texto diz que Jesus parou e disse: olha, eu não fui enviado a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu fui enviado para o povo hebreu, para o povo judeu. Com isso, Jesus estava dizendo: enquanto eu estou no físico, na carne, neste corpo, eu não posso atender pessoas estrangeiras. Depois, quando eu for para a cruz, morrer, entregar a minha vida pelo mundo, entregar a minha vida para todas as pessoas, ressuscitar, for assunto aos céus, aí então a humanidade poderá ser abençoada. E ele disse: se eu abençoar você, mulher, eu estarei tomando do pão dos filhos, estarei jogando esse pão aos cachorrinhos. Isso não é lícito, isso não é permitido. É interessante que a mulher diz: Senhor, eu não estou pedindo pão, eu estou pedindo apenas a migalha. Um fragmento desse pão é mais do que poderoso, é mais do que suficiente para mitigar a minha dor, libertar a minha filha, introduzir paz na minha casa, felicidade, alegria que eu preciso. Jesus disse: uau, mulher, grande é a sua fé. Mulher, grande é a sua fé. E esse texto diz que essa mulher, então, recebe um milagre. Eu quero colocar ainda mais um pensamento. Se, não sendo lícito, não sendo permitido, Jesus abençoou aquela mulher, ela alcançou a vitória, a libertação da filha, a paz no lar, a felicidade plena. Mesmo não sendo lícito, ela alcançou da parte do Senhor Jesus. A minha pergunta é: quanto mais agora, quanto mais hoje, que é lícito, que é permitido? Porque Jesus, como eu disse, Ele morreu, ressuscitou e agora Ele está à disposição para socorrer, para salvar, para abençoar todas as pessoas, sem distinção de cor de pele, sem distinção de posição social, de posição econômica, de posição cultural. Ele está
desejoso de abençoar todas as pessoas. E agora é lícito, e agora é permitido. O que você precisa fazer? Senhor Jesus, ajuda-me, socorre. Eu preciso sair do álcool, das drogas, da prostituição, da pornografia, da idolatria, da depressão, da angústia, do caos econômico, do caos financeiro, do caos familiar. Jesus, ajuda-me, socorre-me. E com certeza o Senhor Jesus vai dizer para você, eu te ajudo, porque eu te amo, porque você é muito importante para mim. A sua dor, Jesus está dizendo, é a minha dor. O seu problema é o meu problema. Então entregue nas mãos do Senhor Jesus agora a sua dificuldade. Abra o seu coração, receba a vitória, receba a bênção. E todo o mal já foi vencido por Cristo Jesus. E esta vitória de Cristo Jesus, nós queremos entregar nas tuas mãos nesta hora. Queremos que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele nos amou e Ele nos ama. Abra o seu coração, diga, Jesus, eu preciso de Ti. Eu não estou falando de religião, não estou falando de igreja, eu estou falando do seu relacionamento com uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, o Filho de Deus, que veio ao mundo para me abençoar, para te abençoar, para me salvar e para te salvar. Receba essa palavra no seu coração, creia, mude a sua vida, entre numa nova dimensão existencial, comece a caminhar numa outra medida, numa outra altura de vida. E eu tenho certeza que você vai encontrar a verdadeira razão de viver. Porque viver em tormento, em angústia, em tristeza, esta não é a vontade de Deus. Esta não é a vontade do Senhor Jesus para você. A vontade dele é que você tenha vida e vida em abundância. Plena felicidade, plena alegria. Nós podemos reinar sobre a terra com o Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus, abra bem o seu coração. Agora o pastor Aaron, nosso presidente, presidente do núcleo, vai fazer uma oração, edificando você, abençoando você, invocando a graça de Deus sobre a sua vida. Muito obrigado. Deus abençoe. Pai Celeste, muito obrigado por cada um de nossos telespectadores. Oro em nome de Jesus para que o Senhor abençoe a cada lar, guardando cada lar que está ligado conosco e abençoando, guardando, fortalecendo o relacionamento dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Abençoa, Senhor, a cada um no relacionamento com o Senhor, para que cada um possa amar, servir ao Senhor de todo o coração, conhecer ao Senhor profundamente. Oramos que o Senhor conceda sabedoria na condução dos seus lares, na condução da sua vida profissional, das suas empresas, do seu trabalho. Pai Celeste, abençoa o seu povo para que experimente o seu favor, a sua boa mão, o seu cuidado em todo o seu caminhar. Muito obrigado pela sua bênção e pelo seu cuidado, pelo seu amor sobre as nossas vidas. Amém. Muito bom ter estado junto com você. Faça contato conosco no nosso site, acesse a nossa newsletter, a carta de informações, faça sua inscrição ali, vamos manter contato, vamos crescer juntos naquilo que Deus tem preparado para todos nós.